Nesse vídeo eu quero mostrar algumas dicas simples para aumentar o desempenho de uma aplicação Java que use JPA. JPA quer dizer Java Persistence API. É uma especificação que diz como um objeto pode ser mapeado para o modelo entidade e relacionamento, ou seja, como pegar um objeto de uma linguagem orientada a objetos e mapear seus atributos e relacionamentos para um modelo de banco de dados mais tradicional. A vantagem de se usar JPA é a produtividade que ela pode trazer, mas se usada de forma desleixada pode trazer um problema de desempenho em uma aplicação. Então, vamos à primeira dica, que é: se você tiver um cenário onde vai fazer apenas consultas, considere não usar transações. Pensando no mundo Java EE, é muito comum usar JPA em uma aplicação EJB, e toda JB, por padrão, tem transações automáticas nos métodos de negócio. Isso significa que antes de um método ser chamado, a transação vai ser iniciada, e se não tiver erros, ela vai ser encerrada depois da chamada daquele método. A questão é que, quando consultamos entidades, que são os objetos gerenciados por JPA, dentro de uma transação, a implementação de JPA vai monitorar todas as mudanças que podem ser feitas em todas as entidades envolvidas na consulta ou nas consultas, até que a transação seja encerrada. Isso gera overhead. A solução é indicar ao container que aquele método não tem suporte a transações. Isso pode ser feito facilmente com a anotação Transaction Attribute. Por exemplo, se você tiver um método como esse que você está vendo, pode adicionar essa anotação com o valor Not Supported. A implementação de JPA vai saber que não há transações e deixar os objetos retornados mais leves. Conceitualmente, é correto fazer isso também. Porque você precisaria de uma transação se não altera nada no banco de dados, não é verdade? Então a segunda dica é: use o tipo de fetch de forma adequada. Em JPA há dois tipos de fetch, ou seja, o modo de buscar os dados das entidades relacionadas. São eles: eager, que busca o objeto relacionado imediatamente quando se traz a entidade principal, e lazy, que traz os relacionamentos apenas quando se faz o primeiro acesso à propriedade em questão. Ambos podem ser problemáticos em certas situações. Eager pode ser um problema porque pode trazer dados demais quando você acessar apenas um subconjunto de objetos. Por exemplo, imagine uma entidade pessoa com um relacionamento com a outra entidade, chamada endereço, e uma outra entidade chamada documento. E a mesma entidade pessoa ainda tem uma lista de dependentes. Se todos os relacionamentos forem eager, ao buscar um objeto pessoa para ler o nome e a idade, você pode puxar todos os objetos relacionados também, e à toa. A implementação pode trazer cada um desses objetos em consultas à parte, piorando ainda mais o desempenho. A saída para esse caso seria usar o fetch type como lazy nesses atributos. Assim você pode ler o nome e a idade sem nem disparar consultas para os objetos relacionados. Na dúvida, use lazy. Eager pode ser usado, claro, mas você deve saber o que você está fazendo. E quando é que lazy pode ser um problema? Voltamos para o mesmo cenário onde temos todos os relacionamentos agora como lazy, mas dessa vez você vai fazer uma espécie de relatório onde você deve imprimir todos os dados de um objeto pessoa, né? Por exemplo, aí você acessa o objeto e vai navegando propriedade a propriedade para obter esses dados. Como os atributos são lazy, as consultas serão feitas uma a uma, mas se nesse caso você vai precisar de certos atributos para resolver o seu problema, por que não os trouxe logo no início? O que me leva à terceira dica, que é: faça consultas trazendo apenas o que vai utilizar. JPA, por ser muito fácil de usar, estimula muito o desenvolvedor a ficar trazendo uma entidade completa e navegando nos relacionamentos. Mas isso pode gerar problemas mesmo usando atributos lazy, como comentei agora há pouco. A solução, então, é construir uma consulta com tudo que você vai precisar e indicar para a implementação de JPA quando esses relacionamentos devem ser trazidos, mesmo sendo lazy. Então, por exemplo, vamos voltar ao mesmo problema. Você quer pegar um objeto e imprimir uma espécie de relatório. Então, usaremos todos aqueles dados. Como eles são lazy, seria ruim acessá-los propriedade a propriedade. O correto é passar uma query para a implementação de JPA, indicando quais atributos você deseja trazer já naquele momento. Então, no exemplo, você tem um operador fetch indicando essa necessidade. Então, ao invés de várias consultas, temos apenas uma consulta trazendo exatamente o que é necessário. Em geral, as pessoas podem pensar que, por não usar JDBC diretamente, você não precisa fazer muitas consultas, já que a implementação cuidaria disso, mas na prática não é assim. Faça consultas
como faria uma aplicação com JDBC. Se precisa apenas de um certo conjunto da entidade, faça uma consulta que traga apenas aquilo ali. Se precisar exibir, por exemplo, apenas o nome e o CPF em uma tela, faça uma consulta que traga apenas essas informações. Esqueça as demais informações. Isso pode melhorar bastante o desempenho da sua aplicação JPA. Então, por esse vídeo é só. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.